na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém? Irmãos, como prometido, nós estamos pregando sobre o livro de Apocalipse e Deus nos deu a oportunidade de falar a respeito da vinda de Cristo hoje. Como prometido, irmãos, nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, que consequentemente está dentro do livro de Apocalipse, né? Dentro do assunto que nós estamos estudando. Então, hoje vamos falar sobre a vinda de Jesus Cristo, baseado, irmãos, no versículo 28 do capítulo 9 da carta do apóstolo ou do escritor aos Hebreus. Irmãos, sobre a vinda de Cristo, existem muitos versículos que falam sobre a vinda de Cristo. Jesus veio uma vez e ele prometeu que voltaria novamente. Então, será a sua segunda vinda. Ele veio uma vez e virá novamente uma segunda vez. A segunda vinda de Jesus é o ápice do Evangelho, é a esperança gloriosa de todo cristão, é o maior acontecimento previsto por toda a Bíblia Sagrada, é sem dúvida a consumação do século. A segunda vinda de Jesus Cristo será para uns a maior alegria, enquanto para outros resultará em tristeza, em dor, em sofrimento, em desengano. A segunda vinda de Cristo será triunfante, majestosa, poderosa, gloriosa, contagiante, real, visível. Amém? Na primeira vinda, Jesus, na primeira vinda, ele veio à terra através de uma virgem. Na segunda vinda, ele virá dos céus. Na primeira vinda, ele veio em carne mortal. Na segunda vinda, ele virá em espírito vivificante. Na primeira vinda, ele veio no ventre de Maria. Na segunda vinda, ele virá rodeado de anjos. Na primeira vinda, ele veio para plantar. Na segunda vinda, ele virá para colher. Na primeira vinda, ele veio para salvar. Na segunda vinda, ele virá para buscar os salvos. Na primeira vinda, ele veio para libertar. Na segunda vinda, ele virá para buscar os libertos. Na primeira vinda, ele veio para sofrer. Na segunda vinda, ele aliviará o nosso sofrimento. Na primeira vinda, ele veio como filho de Davi. Na segunda vinda, ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vinda, ele veio para profetizar. Na segunda vinda, ele irá cumprir a profecia. Na primeira vinda, ele usou uma coroa de espinhos. Na segunda vinda, ele usará uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele usou um caniço de madeira. Na segunda vinda, ele usará um cetro de justiça. Na primeira vinda, ele usou um manto de púrpura. Na segunda vinda, ele usará roupa de majestade. Na primeira vinda, ele veio como servo. Na segunda vinda, ele virá como Senhor. Na primeira vinda, ele veio como súdito. Na segunda, ele virá como rei. Na primeira vinda, ele veio como advogado. Na segunda, ele virá como juiz.
Na primeira vinda foi julgado pelos homens, na segunda vinda ele o julgará com justiça. Na primeira vinda ele veio como um soldado, na segunda vinda ele virá como general. Na primeira vinda ele veio pobre e humilde, na segunda vinda ele virá poderoso e exaltado. Na primeira vinda ele montou em um jumentinho, animal de paz. Na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco, animal de guerra. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro manso. Na segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio preparar a noiva. Na segunda vinda, ele virá buscar a sua noiva, que é a igreja. Amém? Graças a Deus. Então, irmão, Jesus, ele vem. E a Bíblia é bastante clara em relação a noticiar, a falar sobre a vinda de Cristo. Jesus virá, pois a Bíblia registra isso de forma clara, objetiva e direta. Vamos ver alguns versículos, irmãos, podem aí acompanhar. O primeiro texto bíblico que eu quero ler com relação à promessa de que Cristo voltará uma segunda vez, eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 2 e 3, que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A Bíblia aqui, Jesus mesmo falando que ele voltaria. Na carta, ou ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39, que fala também sobre a vinda de Jesus. Diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mais um versículo que declara que Jesus vem, e ele vem novamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Veja que mais um texto bíblico declara de forma explícita, clara, que Jesus voltará novamente. Em Apocalipse, que nós já lemos isso nos estudos anteriores, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Mateus 24, 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, existem vários versículos, várias passagens bíblicas que comprovam que Jesus Cristo virá uma segunda vez. Ele veio uma vez e ele voltará novamente. O próprio Jesus disse que ele regressaria novamente à terra, voltaria à terra, para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para levar para junto dele. E aonde ele está hoje, para que onde ele estivesse, a sua igreja também estivesse com ele. Não somente Jesus falou, mas os apóstolos também falaram. Então, não somente no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, narra também sobre a segunda vinda de Cristo. Não narra apenas sobre a primeira vinda, mas também sobre a segunda vinda de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada está recheada de passagens bíblicas que comprovam e mostram que Jesus voltará a segunda vez. Ele voltará para vir buscar, para salvar o seu povo. Como diz o escritor aos Hebreus, onde nós mesmos lemos, Hebreus capítulo 9 e o versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Quantos aqui esperam por ele? Digo amém. Eu espero por Jesus. Jesus já veio para salvar, para perdoar pecado, para purificar. E na segunda vez que ele vier, ele vem exatamente para resgatar, para salvar o seu povo. Agora eu quero falar aqui, irmãos, sobre a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Existem alguns críticos que não acreditam que Jesus vem. Para eles, Jesus nem veio a primeira, nem vem a segunda. Para algumas igrejas, algumas vertentes teológicas, acreditam que a vinda de Cristo se dará apenas em um único momento. Já para outros, a vinda de Cristo se dará em duas fases, a sua segunda vinda. Os que acreditam que a segunda vinda de Cristo terá um único evento, que são chamados de pós-tribulacionistas, eles se baseiam exatamente nos versículos que nós lemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, que o anjo aparece para ele quando Jesus está subindo, sendo elevado ao céu. Aí aparece ali os anjos e dizem: Galileus, Galileus, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ele voltará novamente. Esse é um dos versículos. Outro versículo baseado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que nós lemos, e o Evangelho de Mateus 24, 30, que diz que todo olho o verá. Então, assim, eles acreditam que Jesus vem, a vinda de Cristo se dará em um único evento. Eles acreditam que Jesus é o seguinte: Jesus
haverá, eles acreditam, alguns acreditam em arrebatamento e outros não. Mas eles acreditam que Jesus vem em um único evento. Aí alguns dizem que quando Jesus vier, esses são os pós-tribulacionistas, que eles acreditam que a grande tribulação já existiu, ou seja, já está existindo. Já iniciou desde o período em que a igreja foi perseguida, desde o ano 65 até então. Eles acreditam que estamos já vivendo esse período de grande tribulação. Aí eles dizem e afirmam que quando Jesus vier, é exatamente o momento em que a grande tribulação encerra, acaba, que é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, segundo eles, aí os mortos vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados em um corpo de glória, e ambos encontrarão o Senhor nas nuvens. Eles acreditam dessa forma, que será em um único evento. A grande tribulação já existe, e nós estamos vivendo, estamos passando por ela, e quando Jesus vier, encerra-se a grande tribulação, porque Jesus vem buscar a sua igreja depois da grande tribulação. Aí vem a pergunta: se é grande tribulação, onde é que está essa tribulação que eu não estou vendo? A gente sabe que durante a história, é óbvio, que muitos cristãos sofreram perseguição, foram mortos, é óbvio. Mas em alguns países mesmo, tem perseguição e alguns cristãos estão morrendo, perseguidos e morrendo. Mas tem muitos países que não tem tribulação, só a luta do dia a dia. Vem a pergunta que não quer calar: o Brasil mesmo, cadê a tribulação do Brasil? Ah, pastor, é a pandemia aí, a Covid-19. Na Covid-19, o meio mundo de gente comprou carro, comprou moto, comida dentro de casa, fartura, reformaram casa. Isso é grande tribulação? Se isso for grande tribulação, meu Deus, não pode mandar mais. Porque não existe. É claro que a gente lamenta as pessoas que morreram, que morreram. Mas isso não quer dizer que é a grande tribulação. Então, esses são os que acreditam que a segunda vinda de Cristo terá um único evento. Agora, os que acreditam que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases, esses são chamados de pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação só irá acontecer depois que a igreja for arrebatada. Eles acreditam que a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, se dará em duas fases. A primeira fase é a fase onde Jesus vem buscar, claro, na sua segunda vinda dará em duas fases. Na primeira fase, Jesus ficará entre as nuvens e vai arrebatar a sua igreja. O corpo, os mortos vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos o corpo serão transformado em um corpo de glória, e juntos subirão para o céu. E os versículos que eles pegam como base, que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes
quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Outra passagem bíblica está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Dentro desses dois textos, irmãos, dessas duas passagens que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 carta a Coríntios capítulo 15, nós vemos o seguinte, que aqui, segundo a Bíblia, ele diz que nós seremos arrebatados. Os mortos serão ressuscitados primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados em um corpo de glória. Veja que não existe uma diferença muito entre os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus virá em um único evento e vem buscar o seu povo, arrebatar o seu povo. A única diferença é que ele diz que o arrebatamento se dará em um único evento, a vinda de Cristo se dará em um único evento, arrebatamento, e todo olho o verá. Na segunda crença, que são os pré-tribulacionistas, acreditam que a vinda de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. Ele vem arrebatar a igreja de maneira oculta, em secreto. Ninguém vai ver Jesus na primeira fase da sua segunda vinda. Ninguém vai ver Jesus, mas seremos arrebatados em um corpo, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Agora, alguns críticos dizem que a palavra arrebatamento não existe, pois a palavra arrebatamento só está escrito em uma única vez, exatamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E eles dizem que aqui houve uma tradução, e nessa tradução colocaram o arrebatamento. Aí, se nós pegarmos, irmãos, a palavra, no original da palavra arrebatamento, no português, veja, no grego, a palavra no original que colocaram o arrebatamento é parúsia. E parúsia é estar presente, significa estar presente. Na tradução latina quer dizer raptus. E no português quer dizer arrancar,
tomar de surpresa, arrebatamento. Agora, se nós olharmos o versículo, o texto, nós vamos entender até melhor. Porque se nós colocarmos no original, mesmo que nós venhamos colocar o sentido arrebatamento na palavra original, diz assim, o texto ficaria mais ou menos assim, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos levados à sua presença, juntamente com ele nas nuvens. Veja que dará o mesmo sentido. O escritor, o outro autor que escreveu a tradução no latim, ele colocou exatamente raptos. Se no texto bíblico está dizendo que nós vamos encontrar Jesus nas nuvens, se nós vamos encontrar Jesus nas nuvens, e o sentido original quer dizer estar presente, ou seja, Jesus vai trazer o seu povo, né, tirar o seu povo da terra e levar para a sua presença. Ou seja, se o texto diz, a Bíblia diz que nós seremos transformados, dentro de um piscar de olhos, seremos transformados em um corpo incorruptível. Dentro de um piscar de olho, o nosso corpo será transformado, aqueles que estiverem vivos, e os mortos ressuscitarão e juntos vão encontrar o Senhor nas nuvens. Isso quer dizer, estar presente diante do Senhor. Vamos ser levados diante, né, para estar com o Senhor, para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Ou seja, dá um mesmo sentido. O rapto, o arrebatamento, porque no latim quer dizer rapto, ou seja, rapto repentino. E se é dentro de um piscar de olho, não é ou não é repentino? É repentino. É repentino, é rápido. E olha que a velocidade de um piscar de olho é milésimo de segundo. 2, 3 milésimos de segundo. Veja que o arrebatamento será exatamente, o povo de Deus será levado à presença de Cristo na sua segunda vinda, encontrar-se com Ele nas nuvens, dentro de um piscar de olho. Ou seja, dentro de 2 ou 3 segundos, nós estaremos, né, transformados em um corpo incorruptível, os mortos ressuscitarão e todos nós vamos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a verdade. Agora, tem aqueles que não querem de jeito nenhum acreditar nisso. Bom, eu acredito. E isso não invalida aqueles que acreditam que o evento de Jesus virá em uma única vez, a sua segunda vinda se dará em um único evento, nem invalida aqueles que acreditam que a vinda de Cristo se dará em 2 fases. Porque esses que dizem que a vinda de Cristo dará em um único evento, os seus argumentos são pobres. Eu já escutei, já li muitos argumentos com relação a essa ideia e, consequentemente, não me convenceu. Não me convenceu porque não é porque eu sou mais inteligente do que essas pessoas que ensinaram. Não. Assim como eu mesmo acredito que a vinda de Jesus se dará em 2 fases, nem desfaço daqueles que acreditam que Jesus virá em um único evento, nem eles também têm o direito de desfazer daqueles que acreditam que a vinda de Cristo se dará em 2 fases: arrebatamento e depois a sua vinda. Segundo os estudiosos com relação a esse assunto, Jesus, na sua segunda vinda, arrebatamento, aí haverá a grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação é que é o maior problema, porque segundo a Bíblia Sagrada, é por isso que aqueles que acreditam que a grande tribulação
já está acontecendo, já veio desde o início da perseguição pela igreja, a igreja, eles acreditam, mas a Bíblia diz que a grande tribulação é um momento de grande turbulência, maior do que essa que nós vivemos, maior do que aquela que os cristãos já viveram. Eu sei que é doloroso, irmãos, vermos um filho, ou um neto, ou alguém que nós amamos, sendo arrancado das nossas mãos, dos nossos braços, por leões e serem devorados. Terrível. E hoje, muitos cristãos, a mídia não mostra, jornais não mostram, mas no Oriente Médio, tem muitos cristãos que foram mortos e morrendo queimados, vivos. Assim como aconteceu lá no passado. Mas o interessante é que a Bíblia diz o seguinte, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 24, versículo 21 e 22. Motivos pelo qual eu acredito no arrebatamento secreto. Diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Ora, se a grande tribulação, o texto está dizendo que a grande tribulação é de fato algo, um evento que vai acontecer, que antes nunca houve, e jamais haverá novamente, né? Aí o versículo 22 diz o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Veja, primeiro a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação, e essa tribulação nunca houve no princípio e jamais haverá uma tribulação, grande tribulação, como essa que a Bíblia registra, que Jesus fala. Irmãos, se a gente ver dentro da história, a gente vê muitas coisas terríveis que vêm acontecendo. Aí a gente pergunta: e essa tribulação não acaba nunca, não? Se foi desde do início da perseguição da igreja, no ano 65, pelo imperador Nero. Nós estamos vivendo o século 21. Jesus ainda não veio buscar a igreja. E essa tribulação não acaba nunca. 2000 anos. Se em cada evento que aconteceu foram distantes, diferentes datas e épocas uma das outras, é claro que Jesus já poderia ter vindo, ou Jesus veio e a gente ficou. E a gente está pregando Jesus até hoje, que Jesus virá, pois ele veio e ninguém sabe. Nem os jornais disseram que Jesus veio. Não houve, porque a vinda de Jesus será o maior acontecimento, irmãos. Será o fim do século. Será o fim do século. Se Jesus ele veio, então nós estamos aqui, então nós estamos errados. Os jornais não noticiaram que Jesus veio. É prova que Jesus não veio. Que grande tribulação é essa que dura 2000 anos? Não acaba nunca. Significa que a vertente teológica, que diz que a grande tribulação se dará, acontecerá, após Jesus vir buscar a igreja, é muito mais coerente. Ainda em Mateus 24, 36 a 44, olha o que diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se
e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Irmãos, a Bíblia diz que assim como aconteceu o dilúvio e ninguém esperava, assim será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, uma no moinho, uma será levada e a outra deixada. Aí eu pergunto, porque quem de nós quer passar pela grande tribulação? Vocês querem passarem? Quer passar? Irmão, a gente já sofre tanto na vida, né? É problema a todos os lados. Problema conjugal, problema financeiro, é problema demais, irmão. Está aí a pandemia, né? Matando milhares de pessoas, deixando famílias, né, tristes, desoladas. Está aí. Quem quer passar? Ainda imagina que ainda vai vir a grande tribulação. E a gente vai passar por ela. Então, alguns críticos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Irmãos, diz a Bíblia que, olha, se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos iriam se perder. Que dia é esse que vai ser abreviado, irmão? Eu acredito que seja a vinda de Cristo. Não existe uma outra explicação. Eu já ouvi muitos argumentos com relação a esses versículos aqui, dizendo que esses versículos de está 2 no campo, um será levado e o outro deixado, está ali 2 homens, 2 mulheres no moinho, diz que faz parte de um contexto que já aconteceu. Agora eu pergunto, aonde foi na história que houve um relato como esse? De estando alguns foram sentenciados e outros escaparam. Ou seja, Deus tirou um e o outro morreu. Aonde está na história isso? Então, obviamente que esse texto se refere ao arrebatamento da igreja, não tenho dúvida. Eu acredito, irmão. Não invalido e nem desfaço daqueles que não acreditam. Mas eu acredito. E muitos acreditam que essa passagem bíblica se refere ao arrebatamento da igreja. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não acredito porque tem lá uma placa, né, um adesivo, né, se esse carro tiver desgovernado, é porque eu fui arrebatado, né, que o carro sozinho estiver desgovernado. Não, eu acredito. Eu acredito que se tiver um crente salvo no dia da segunda vinda de Cristo e o outro não salvo, o salvo será arrancado, será raptado, será levado para o céu, para o encontro do Senhor Jesus nas nuvens, e o outro será deixado. Eu acredito piamente, até porque não existe uma explicação, irmãos, mais aplausível do que essa. Porque não existe na história um acontecimento como esse. Alguém escapou, um escapou e o outro ficou. Um Jesus livrou e o outro ficou, foi sentenciado, foi morto, foi queimado. Não. Em toda a história nós não ouvimos algo com tamanha nitidez com relação a esse fato aqui.
Então, eu acredito que Jesus, ele vem, a sua segunda vinda, a vinda de Cristo, se dará em duas fases. A primeira fase, Jesus vem arrebatar a sua igreja em secreto. Amém? E na sua segunda vinda, aí Jesus descerá do céu com poder e grande glória, aí todo olho o verá. Mas na primeira vinda, Jesus vem buscar a igreja. Na sua primeira vinda, Jesus veio como cordeiro. Na sua segunda vinda, que dará em duas fases, ele vem arrebatar a igreja em secreto, depois de 7 anos de grande tribulação, que a terra irá passar, o mundo irá passar, o anticristo, o falso profeta, irá governar este mundo, e a humanidade irá sofrer. Eu acredito, enquanto isso, a igreja estará no céu, participando do julgamento, da recompensa por todas as suas obras. A igreja passará, pela grande ceia do Senhor. Depois a igreja vai receber os seus galardões, participar da grande ceia do Senhor. E a Bíblia diz que ele descerá, quando Jesus, na sua segunda fase, da sua segunda vinda, ele descerá com a igreja descerá com Cristo, aleluia, para assim julgar as nações. Eu acredito. Amém? Eu acredito dessa forma. Agora, irmãos, eu quero terminar aqui. Quem vai estar certo? Nós, eu, ou muitos que acreditam dessa forma, ou aqueles que dizem que a igreja irá passar pela grande tribulação? Bom, eu prefiro que Jesus me leve antes do que passar pela grande tribulação. Não. Imagina se a grande tribulação, irmãos, no ano 250, quando um dos imperadores criou uma lei para matar os cristãos, muitos negaram a fé. Muitos negaram a fé. E fugiram, correram para outra cidade. Depois, alguns regressaram, quando isso durou mais ou menos 18 anos. Quando eles estavam voltando, os cristãos que ficaram, muitos morreram, e aqueles que sobreviveram, não quiseram receber os irmãos. Aí eu pergunto, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que existem os fracos e os fortes. Os fortes e os fracos. Na igreja existem os fraquinhos, irmãos. Mas não deixa de ser igreja. Não deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Agora, não seria injusto Deus fazer com que esses fraquinhos, que no momento de dificuldade corre, nega Jesus, aí vai perder, eles está firme, aí vem uma tribulação como nunca, aí ele nega. Aí imagina aí, ele nega a Jesus, vai perder a salvação porque negou a Jesus. Não seria muito mais sensato, como diz a Bíblia, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Está vendo? Ninguém. Mas por causa dos eleitos. E quem é eleito, irmão? A igreja. Aqueles dias serão o quê? Abreviados. Eu acredito que Jesus virá antes da grande tribulação buscar a sua igreja. Eu acredito. Amém? E nós vamos tirar a prova dos 9, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, na segunda vinda. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Fiquemos de pé e vamos